desperta no silêncio do pó. Um sussurro terreno desata um nó. Aquilo que a voz de baixo profere, namorada infinita, a luz reverbera. A lei não repousa ausente no véu. É o sopro do homem que move o céu. A chama discreta que a alma acende. É o fio de ouro que o cosmos estende. Como a gota de água que fende o mar, ação na matéria faz o mundo girar. O que toca a terra alcança o além, no espelho invisível que a vida retém. A força de baixo desperta o alto, em cada suspiro um sagrado assalto. Diz aos teus dias, consagra o chão, o rastro da lágrima e a palma da mão. O mundo sensível dita o compasso, e a teia celeste preenche o espaço. Como a gota de água que fende o mar, ação na matéria faz o mundo girar. O que toca a terra alcança o além, no espelho invisível que a vida retém. A força de baixo desperta o alto, em cada suspiro um sagrado assalto. Um reflexo exato, um toque sutil, a força do todo no gesto servil. Ação na matéria, הדבר מתעורר בדממה תפה לרישה ארצית מתירה את הקשר. מה שהכל מלמטה אומר במעון האינסופי, האור מהדהד. הרוק לא נשתר בפרורת, זו נשימת אדם שמניע את השמיים. הלהבה הצנוע שהנשמה מדליקה, אורות הזהב שהיקום מודע. כמו טיפת המים שרוצה את הים, פעולה ברומר מזובבת את העולם. מה שנוגע בארץ מגיע למעבר, המראה הבלתי נרצה הרעים שומרים. הכל מלמטה מעורר את הלמעלה, בכל נשימה פריצה קדושה. אמור לימי וקדש את האדמה, קרות הדמעה וכף היד. העולם המורשי מרטיב את הקצב, והרשת השמימית ממלאה את העולם. כמו טיפת המים שרוצה את הים, פעולה ברומר מזובבת את העולם. מה שנוגע בארץ מגיע למעבר, במראה הבלתי נרצה הרעים שומרים. הכל מלמטה מעורר את הלמעלה, בכל נשימה פריצה קדושה. השתקפות מדויקת, מגע עדין, כוח הכל במרווה הצנועה. פעולה ברומר, פעולה ברומר.
Porque um texto milenar de sabedoria sugere que durante uma crise global de fome, um casal que seja, tipo, perfeitamente saudável, seguro e com bastante comida em casa deveria evitar a intimidade conjugal dentro do seu próprio quarto. Isso soa bem estranho no começo, né? Mas a resposta é porque, segundo essa visão, profundamente contraintuitiva, o universo não é só um pano de fundo passivo para a nossa vida aqui na Terra. Tá, e o que ele é, então? Ele funciona meio que como um espelho mecânico das nossas ações mais íntimas, sabe? Onde buscar o prazer isolado, enquanto rola uma agonia coletiva lá fora, acaba criando uma fissura na própria estrutura da realidade. Nossa, uma fissura na realidade. Bom, a nossa missão nessa análise profunda de hoje é justamente explorar isso. Vamos desempacotar uns recortes fascinantes do comentário do Rabbi Simeão sobre o livro de Gênesis. E para fazer isso, a gente vai se apoiar num ensinamento muito profundo do moré André Clem Rosa, da escola Kibel Torá Missinai. Que é uma base excelente para a gente entender essa mecânica cósmica, com certeza. Exatamente. O nosso objetivo hoje é entender como essas atitudes que parecem invisíveis ou até decisões de solidariedade em tempos de escassez absoluta carregam um peso que ecoa muito, mas muito além da física que a gente conhece. É um mergulho e tanto. E para começar a desenhar esse panorama, a gente precisa entender como essa fonte milenária interpreta o início de uma crise global, né? Porque a gente não está falando de um mero ciclo econômico ruim ou de uma colheita que falhou. Não mesmo, longe disso. Pois é, para compreender o tamanho da solidariedade que o texto vai exigir lá na frente, a gente tem que olhar para a anatomia de uma crise extrema primeiro. O texto do Rabbi Simeão faz uma distinção bem clara entre a fome global e outros tipos de problemas. Tá, me explica essa diferença. Então, normalmente as crises naturais chegam por meio do que o texto chama de um arauto. Um arauto, tipo um mensageiro, um aviso prévio das próprias leis da natureza? Precisamente. O arauto representa os sistemas naturais, sabe? Aquelas leis de causa e efeito que a gente lida todo dia. Uma cadeia de suprimentos quebra aqui, uma tempestade destrói uma rota de comércio ali. A gente vê o problema chegando. Exato, existe uma mediação. A natureza segue o curso dela. Só que, e aqui é o ponto-chave, o Rabbi Simeão afirma que quando o decreto é especificamente a fome, a escassez vital, que atinge todo mundo, não tem arauto nenhum. Espera, não tem intermediário. Nenhum. O próprio Criador faz a proclamação. É uma intervenção direta, tipo reta, na malha da existência. Caramba, isso traz uma gravidade absurda para a situação. Se a gente tentar, visualizar isso hoje em dia, me vem à mente a imagem de uma mega corporação passando por um colapso gigante. Boa, uma metáfora corporativa. Manda ver. Então, normalmente a comunicação desce pela hierarquia, né? O conselho fala com os diretores com os gerentes, e aí mandam um e-mail pelo RH. Mas essa falta de arauto seria o equivalente a esse CEO, de repente, ignorar todo mundo? Ignorar a diretoria inteira? Nossa! Sim, ele desce pessoalmente lá pro chão de fábrica, no meio daquele barulho de máquina, pega um megafone e grita pros operários: acabou, a situação é essa. Nossa, o nível de tensão e aquele silêncio absoluto que ficaria na fábrica ilustra perfeitamente o impacto. Essa imagem captura exatamente o peso da cena. É um estado de choque, né? Totalmente. Quando esse CEO desce ao chão de fábrica, todas aquelas regras do dia a dia perdem o sentido. É modo de sobrevivência alerta máximo ativado. Então a realidade inteira recebe, digamos assim, uma vibração direta lá de cima. Exatamente. E é por isso que as regras de como a gente deve se comportar nessa hora mudam de um jeito tão drástico. O que traz a gente de volta para aquela instrução específica do começo. É a restrição à intimidade. A fonte diz que, a partir do momento em que essa proclamação direta de fome é feita, fica proibido ter relações conjugais. E o que me deixa curiosa é que o texto frisa mesmo que a pessoa seja saudável, mesmo que tenha comida na despensa. Mesmo que não falte nada em casa. Pois é. A justificativa do texto é que agir de outra forma seria desafiar a palavra do rei e afastar seus emissários. Mas olha, confesso que eu tenho que fazer um esforço mental para ligar esses pontos.
Não é óbvio de cara mesmo. Porque, tipo, se o problema lá fora é a falta de comida, a terra seca, por que a resposta exigida recai sobre o afeto físico a portas fechadas? Qual é o mecanismo que liga o quarto de um casal à fome do mundo inteiro? Eu entendo totalmente a sua dúvida. Essa estranheza rola porque a gente foi treinado ao longo da vida a separar nossa vida privada dos grandes eventos do mundo. Só que dentro da lógica desse sistema místico, a exigência de uma sintonia espiritual inquebrável. Sintonia. Tá, desenvolve isso. Pensa que a fome afeta o coletivo de um jeito existencial. É a falta da base da vida. Quando o mundo está mergulhado nessa dor, você se encolher no seu próprio privilégio para buscar prazer é visto como uma ruptura violenta na malha da empatia cósmica. Nossa, então é uma empatia que vai muito além de só fazer um pix de doação para quem precisa. Muito além. É uma alteração de frequência real. Imagina uma orquestra enorme tocando uma música super triste, um requiem de luto. Todos os músicos estão ali, alinhados nessa frequência pesada. Um clima super denso. E aí, do nada, um único músico decide, só porque ele pode e tem fôlego para isso, tocar uma música de carnaval no volume máximo. Nossa, ia destruir tudo. Ia ser horrível. Exato. Não é só falta de noção. É uma desconexão que destrói a harmonia de tudo. O texto está dizendo pra gente que, diante de um decreto de fome global, todo mundo passa a compartilhar o mesmo destino rítmico. Entendi. Então, buscar o prazer ignorando a dor geral é desafiar essa ordem. É dizer para o universo, tipo, a agonia das pessoas não me afeta porque meu castelo é forte o suficiente para eu não ouvir o choro lá de fora. Uau! Isso muda completamente o paradigma, quer dizer que, nessa visão, empatia é o alinhamento da nossa conduta física com o estado atual do mundo, mas olha, isso cria um paradoxo muito fascinante para mim. Qual paradoxo? Se a regra exige que todo mundo espelhe a escassez do mundo, o que a gente faz com quem, por sorte ou planejamento, tem muitos recursos? Quem está com a despensa cheia no meio da seca? E esse é exatamente o dilema que o texto levanta quando analisa o patriarca Jacó. É um dos momentos mais profundos do ensinamento lá no livro de Gênesis. Ah, o capítulo 42, certo. Esse mesmo. A fonte usa Jacó como uma espécie de laboratório para testar essa teoria da solidariedade. Tinha uma fome implacável rolando em toda a região, e Jacó reúne os filhos e faz uma pergunta. Lá no texto original hebraico, a expressão é Lamat Traú. Que traduzindo seria algo como, por que vocês estão aí olhando uns para os outros? Isso. E o detalhe crucial que a fonte do Rabi Simeão traz é o seguinte: Jacó não estava sem comida. Ele tinha muito grão guardado. Ninguém ali estava passando fome. Tá, e mesmo assim ele manda os filhos descerem por Egito, ele fala para eles irem comprar lá no meio da multidão. Ele deliberadamente manda os filhos se misturarem com quem estava desesperado. E o texto dá um motivo monumental para isso. Ele faz isso para que, abre aspas, nenhuma mancha afetasse suas ações acima e abaixo. Para não enganar os emissários do rei. Mas, olha, eu preciso fazer um papel de advogada do diabo aqui, porque se a gente trouxer essa cena para o mundo atual, a coisa fica meio esquisita. Opa, manda. Como você visualiza isso hoje? Imagina um mega investidor numa depressão econômica daquelas. A cidade colapsando, fila quilométrica para o sopão. E aí esse bilionário, que tem a casa abarrotada de comida cara, decide botar uma roupa velha e ir para o final da fila do sopão, na chuva, pegando espaço de quem perdeu tudo só para fingir que precisa. Certo, eu vejo onde você quer chegar. Isso não soa como uma hipocrisia gigantesca? Tipo um teatrinho para não atrair a inveja dos vizinhos ou para aliviar a própria culpa? Como que a tradição justifica isso? Se a gente olhar com esse nosso cinismo moderno, a primeira coisa que vem na cabeça é que seria um turismo de tragédia, né? Mas se a gente mergulhar no conceito de mancha acima e abaixo, a gente percebe que a atitude de Jacó não tem nada a ver com fingimento ou relações públicas. Não. Então o que seria essa recusa em ficar em casa? É uma recusa estrutural do isolamento.
A mancha que o texto fala não é a fofoca dos vizinhos, não é imagem pública. A mancha é uma fissura no tecido espiritual criada pelo orgulho e pela separação. Ah, entendi. Uma separação do resto da humanidade. Exatamente. Jacó entende que é um perigo gigante ostentar a abundância num mundo que está sendo governado pela escassez. Se eles ficassem trancados na fazenda deles, comendo bem, enquanto o povo morria, eles estariam afirmando que são uma casta separada. Eles seriam o cara tocando carnaval no meio do hacking que a gente falou agora há pouco. Perfeito. Eles estariam quebrando o princípio da orquestra. Quando Jacó manda os filhos para a estrada para pegar sol, poeira, lidar com a mesma burocracia das pessoas que não têm nada, ele está submetendo a família à fragilidade humana. Quer dizer que o valor da ação não estava em trazer o grão, mas em se submeter ao processo, botar o corpo na mesma arena que o resto do mundo. Jacó está recusando a imunidade. Ele entende que o privilégio isolado atrai um peso espiritual pesado demais. O universo opera por um equilíbrio de energias. Tá, e se a balança pesa para o sofrimento? E você fica numa bolha de ostentação, você atrai o rigor do julgamento cósmico para cima de você. Ir para a estrada com os outros é declarar, olha, a gente compartilha o destino desse mundo, a gente aceita o decreto. Evitar a mancha significa manter essa harmonia, mostrando que não existe separação entre quem tem e quem sofre. Nossa, isso é forte. Mas assim, para quem está ouvindo a gente e tem uma cabeça mais analítica, essa ideia de que uma atitude física tem um reflexo automático no universo pode soar meio abstrata, né? Pode sim. Mas o texto do Rabi Simeão não deixa a gente só na filosofia. Ele avança para explicar a engenharia de tudo isso, a verdadeira mecânica do espelho. Isso é o que eu acho mais fascinante. Para ilustrar como o físico move o espiritual, a Fante apresenta a figura de Arão. E aí a gente entra no terceiro ponto. Esse é o ponto que amarra tudo. É a teoria virando prática. O texto vai descrever o momento em que Arão, que era o grande líder espiritual na época, abençoava o povo. E tem um detalhe físico, assim, cirúrgico sobre as mãos dele. A fonte especifica que o Arão levantava a mão direita de carne e osso dele, fisicamente, acima da mão esquerda. Isso mesmo. E o motivo literal descrito é, de modo que a ação abaixo pudesse estimular uma correspondente ação acima. Sabe o que me vem na cabeça? Do quê? Conta aí. O maquinário daqueles teatros bem antigos. Aqueles palcos cheios de varas, cordas, roldanas. O operador lá no bastidor puxa uma corda para baixo e instantaneamente uma engrenagem imensa gira lá no teto e desce um cenário de toneladas. Excelente. A analogia do teatro é impecável, porque ilustra a causalidade mecânica. O operador não precisa ser o Hulk, ele só precisa estar no lugar certo puxando a corda certa. Mas por que Arão tinha que puxar essa corda específica? Por que a mão direita por cima da esquerda? O que exatamente isso girava lá em cima? Na linguagem simbólica que baseia esse ensinamento, as direções do corpo são canais de energia. A mão direita, quase que de forma unânime nessa tradição, representa o fluxo contínuo da bondade, da misericórdia, do perdão. A mão que nutre e ampara sem botar limite. Exato. E, por outro lado, a mão esquerda representa o quê? A contenção, o rigor, a disciplina, o julgamento estrito. Tá, mas nenhuma é necessariamente ruim, né? De jeito nenhum. Um universo só de bondade sem limite perderia forma e ia virar um caos. E um universo só de julgamento ia esmagar todo mundo. O equilíbrio entre as duas é o que estrutura a vida. Entendi. Mas se o líder precisa mandar uma bênção para o povo, um povo cheio de falhas no deserto, qual canal tem que estar por cima? Com certeza o da misericórdia. O rigor puro ia acabar com qualquer pessoa normal. A capacidade de nutrir e perdoar tem que ser maior que a de julgar. E é aí que entra a tecnologia espiritual da coisa. Exatamente aí. Arão sabia que a realidade superior reflete a nossa arquitetura aqui de baixo. Quando ele cruzava fisicamente a direita sobre a esquerda, ele estava configurando essa roldana. Ele não estava só fazendo um gesto bonitinho para confortar o povo psicologicamente. Ele estava ordenando mecanicamente a abertura da misericórdia. O texto é muito claro nisso. Ele estava estimulando a correspondente ação acima. Ele estava mandando as comportas da misericórdia se abrirem para superar o rigor. O gatilho físico aqui embaixo dita a resposta lá de cima.
Eu confesso que isso me dá uma perspectiva até meio assustadora, no bom sentido, claro, sobre a nossa responsabilidade. Por que assustadora? Porque prova que a gente não é só um bando de figurantes passivos esperando chover misericórdia e julgamento. Nós somos os operadores das alavancas. A atitude física, tipo segurar um desejo na época de fome, sujar o pé na poeira igual os outros, ou como posicionar as mãos, é o código que programa a matriz da realidade. Você sintetizou de forma brilhante o que o Rabi Simeão está querendo dizer. Nós somos arquitetos ativos. Se o nosso recipiente está deformado pelo egoísmo durante uma crise global, a resposta cósmica trava. Mas se a gente molda ele com compaixão extrema, até nos detalhes, as engrenagens lá em cima não param de mandar misericórdia. Nossa, sensacional. Bom, para a gente recapitular a jornada de hoje para quem está escutando a gente começou vendo a dimensão pesadíssima de uma crise, a fome sem arauto decretada direto pelo CEO do universo. Isso, a parada brusca. E vimos que a empatia, que isso exige força até a suspensão do prazer pessoal e da intimidade conjugal, porque vibrar a alegria enquanto o barco afunda é a causar um curto-circuito cósmico. Empatia é estado de espírito coletivo, né? Perfeitamente. Um alinhamento total. Daí a gente caminhou com Jacó, que ensinou que recurso não é escudo para fugir da condição humana. Ele não quis ostentar a fartura dele, senão causaria uma mancha incurável na ordem do mundo. A famosa imunidade material que destrói o espiritual. Pois é. E por fim, vimos como isso funciona na prática nas mãos de Arão. A direita sempre sobre a esquerda, garantindo mecanicamente que a misericórdia supere o julgamento. Essa mecânica do espelho amarra tudo de um jeito perfeito. Amarra mesmo. E sabe, olhando para essa estrutura toda de roldanas e espelhos que conecta as nossas atitudes com o cosmos, tem uma perspectiva imensa que se abre para o nosso dia a dia agora. Qual seria a mensagem final que a gente tira de tudo isso? Se a recusa de se isolar, como Jacó fez, e a geometria simples de levantar uma mão, como Arão fez, estimulam mesmo o maquinário do universo, fica muito óbvio que o universo não é cego e muito menos surdo. Ele responde a tudo. Então, a grande provocação que a gente tem que levar não é só tentar descobrir como o universo funciona na teoria. A provocação real é olhar para o nosso umbigo e pensar: considerando essas escolhas invisíveis que a gente toma no cotidiano, as pequenas restrições que a gente faz quando ninguém está vendo, os atos minúsculos de solidariedade, que tipo de realidade exata nós estamos exigindo agora mesmo que o cosmos espelhe de volta para a nossa vida? O verbo desperta no silêncio do pó, um sussurro terreno desata um nó. Aquilo que a voz de baixo profere, na morada infinita a luz reverbera. A lei não repousa ausente no véu, é o sopro do homem que move o céu, a chama discreta que a alma acende, é o fio de ouro que o cosmos estende. Como a gota de água que fende o mar, ação na matéria faz o mundo girar. O que toca a terra alcança o além, no espelho invisível que a vida retém. A força de baixo desperta o alto, em cada suspiro um sagrado assalto. Dize aos teus dias, consagre o chão, o rastro da lágrima e a palma da mão. Um mundo sensível de
Gota de água que fende o mar, ação na matéria faz o mundo girar. O que toca a terra alcança o além, no espelho invisível que a vida retém. A força de baixo desperta o alto, em cada suspiro um sagrado assalto. Um reflexo exato, um toque sutil, a força do todo no gesto servil. Ação na matéria. הדבר מתעורר בדממת העפר, להישה ארצית מתירה את הקשר. מה שהכל מלמטה אומר, במעונה אינסופי האור מהדהד. הרוק לא נע נשתר בפרורת, זו נשימת אדם שמניע את השמיים. הלהבה הצנועה שהנשמה מדליקה, אורות הזהב שהיקום מוטע. כמו טיפת המים שרוצה את הים, פעולה ברומר מזובבת את העולם. מה שנוגע בארץ מגיע למאה.